Tratado de Metapsíquica, obra de Charles Richer, parte 11. A sugestão por imitação é muitas vezes suficiente, dizem eles, para explicar os fenômenos do hipnotismo. Sabe-se que numa sala de doentes, por exemplo, ou numa caserna, ou numa escola, ou num claustro, se consegue adormecer um doente, um soldado, um menino ou uma religiosa. Sem nenhuma dificuldade, se consegue adormecer a maioria dos seus companheiros. Existe um verdadeiro contágio nervoso, como testemunham as epidemias demoníacas observadas na Idade Média, as convulsionárias ou histéricas dos dias modernos. Entre os animais se produz uma espécie de sono hipnótico pela fixação de um objeto brilhante. Pode-se, como já mostrou o padre Kircher, paralisar os movimentos de uma galinha, colocando-se elas de costas e traçando-se a partir do seu bico uma risca branca no solo. De igual modo, fazendo-se com que certas pessoas olhem fixamente um objeto brilhante, uma bola de cristal, por exemplo, provocar-se-á, segundo afirmam, a hipnose. Nunca pude verificar coisa dessa natureza. O sono magnético entre os pacientes de praxe pode ser conseguido, sem dúvida, pela fixação de um objeto brilhante, mas entre os que não são, o sono é certo. Logo os olhos se fecham. Há insensibilidade pouco acentuada, a princípio, mas que brevemente se vai aumentando na medida que a consciência desaparece. A esse método de hipnotismo por meio de um objeto brilhante, convém ligar, sem dúvida, o hipnotismo pela fascinação. Um indivíduo chamado Donato era dotado a esse respeito de um poder ou de uma habilidade prodigiosa. Numa sala de teatro, repleta de espectadores, ele escolhia 5, 6, 12, 20 pessoas que seguramente não eram seus comparsas. Levava-os para o tablado, olhava-os fixamente, pondo-lhes os olhos nos seus olhos, e, ao cabo de meio minuto, talvez menos ainda, conseguia torná-los autônomos, fazendo-os perder toda a iniciativa. Se ao cabo de meio minuto não conseguia êxito, o que acontecia muitas vezes, punha de lado o paciente rebelde e tomava outro. Em alguns minutos, recrutava uma quinzena de indivíduos, geralmente os mais jovens, que lhe obedeciam com docilidade, acompanhando nos movimentos e aceitando-lhe as mais inverossímeis sugestões verbais. Aproximando-se esses casos de fascinação daquela que algumas vezes os olhos dos animais exerce, como o cão ou da serpente que imobiliza. Mas isso não passa senão de analogias muito vãs. Seja como for, o sono hipnótico pode ser provocado não entre todos os indivíduos, porém entre muitos deles, por certas artimanhas, as quais são diferentes. Passes, fixação de um objeto brilhante, fixação pelo olhar, sugestão verbal, a imitação e a repetição favorecem muitas as produções dos fenômenos. Porém, isso é tudo? Temos nós alguma prova positiva de que se desprenda uma vibração voluntária do corpo do magnetizador e que, por consequência, uma força desconhecida, a que chamam magnética, intervenha, transmitindo-se ao indivíduo hipnotizado? Poder-se-ia alegar algumas razões a favor da hipnose de um fluido humano, se, como o foram os magnetizadores de 1840, fôssemos tão pouco exigentes e imprecisos. Porém, nós hoje somos mais incontentáveis. Deixarei, pois, de lado as teorias de Reichenbach acerca do OD de Baraduc, acerca dos eflúvios de Charazin, acerca da polaridade humana, porque as suas alegações, em geral, mais místicas do que científicas, não são baseadas senão em dados insuficientes. Mas, por outro lado, haveria
certa imprudência em repudiar sem exame a hipótese de um fluido magnético. Limitemo-nos também a um estudo sumário a respeito do assunto. Nota: Barrett, Le magnétisme animal étudié. Em primeiro lugar, é de muita verossimilhança que certos magnetizadores possam, mais do que o comum das pessoas, exercer uma ação hipnotizadora, o que absolutamente não é contestável, por pouco que se tenha observado o fato. Se é permitido citar o meu próprio exemplo, direi que, outrora, quando trabalhava certamente menos bem do que hoje, provocava o sono muito facilmente em numerosas pessoas, até pouco sensíveis. Hoje já o não faço, senão em proporção muito menor. O Sr. Maygot e Emily Magnin, que foram poderosos magnetizadores, fizeram igual observação. Eles faziam o que queriam, disseram-me. No entanto, agora, se bem não sejam muito idosos, admiram-se de sua quase impotência para provocar uma hipnose profunda. Creio ver, nas diversas vezes em que tentaram hipnotizar-me, que algumas pessoas, como, por exemplo, J. Oxorite, o magnetizador, Canely, o Dr. Fire, operavam com bastante rapidez sobre mim para provocarem claramente um estado de vaga sonolência, enquanto redundava em nada a tentativa de outras pessoas. O Sr. Sidney Alrutz, professor da Universidade de Uppsala, propende a crer, e é esta também a opinião de Sir William Barrett, que pelo magnetismo humano se depreende um certo fluido que opera diretamente na sensibilidade, magnetizando-se o dedo de um paciente através de um vidro espesso. Estando vendados os olhos do paciente, produz-se a insensibilidade absoluta desse dedo. Mas é quase impossível evitar toda a sugestão, e a experiência parece ser uma das mais difíceis de se fazer. A questão, portanto, ainda até hoje continua em aberto. Seria interessante fazer dela um estudo aprofundado. É um fluido magnético? É a sugestão verbal? É a hipersensibilidade dos sentidos normais? É a telepatia? Todas as hipóteses são igualmente admiráveis. Não obstante os numerosos trabalhos, é impossível chegar a uma conclusão. Dizia Myers, é provável que os passes magnéticos tenham um certo poder específico por si. Vou um pouco mais longe, na dúvida, e direi que é quase provável. De maneira alguma se pode emprestar muito valor às afirmativas dos magnetizadores acerca da visibilidade dos eflúvios. A maioria dos sonâmbulos, dizia Deleuze, em 1813, vem um fluido luminoso e brilhante cercando o seu magnetizador e saindo-lhe com força da cabeça e das mãos. Mas isso não foi repetido. A visibilidade é, sem dúvida, um caso de sugestão. Igualmente, a de Rochas, não obstante o seu grande talento e os seus admiráveis esforços, não pôde demonstrar com todo o rigor científico a exteriorização da sensibilidade. Ponho de lado a percepção dos eflúvios do ímã, porque o estudo da radiação do ímã não entra no domínio da metapsíquica. Se não posso aceitar as ideias de Rochas a respeito da exteriorização da sensibilidade, é porque verdadeiramente ele não pôde resguardar-se da sugestão, salvantes os casos em que agia com os doentes de luz na casa de misericórdia, doentes que certamente fraudavam os pacientes. De Rochas era de boa fé, porém os êxitos que obteve com outros, diga-se a verdade, raramente puderam obter. Parece não serem devidos senão a sugestões. Segundo J. Maxwell, pode alguém que se colocou numa obscuridade profunda e ficou por muito tempo com os olhos fechados, ver eflúvios luminosos que se depreendem dos dedos?
Esta questão dos eflúvios luminosos foi tratada por A. de Rochas de maneira aprofundada. Relata ele observações que o Dr. Walter Kilner, do Hospital de St. Thomas, em Londres, levou a efeito, bem como outras do Dr. O. Donnelly, do Mercy Hospital, em Chicago. Pareceu-lhe que, olhando com a ajuda de certos anteparos, um corpo humano desnudo, podia-se perceber, em completa escuridão, eflúvios luminosos que se desprendiam do corpo e lhe acompanhavam o contorno. Mas com esses dois médicos não nos disseram quais fosse a natureza desses anteparos, damos dito pelo não dito. A propósito, A. de Rochas cita, aliás, com muita razão, as belas pesquisas de Reichenbach, as quais, não obstante serem contestáveis, são dignas de meditação e atenção. Com relação à auréola dos santos, as mãos luminosas absolutamente não se lhes pode dar o menor valor científico. Resumindo, todo esse estudo está ainda por ser feito com os processos rigorosos da investigação com que contamos nos dias de hoje. Isto não quer dizer que o problema seja fácil de resolver. A curiosa história dos raios N de Blodot mostra-nos como é difícil defender-nos contra as ilusões e as hipóteses. A aura, o corpo astral, o perispírito, o eflúvio ódico são expressões diversas para exprimir um mesmo fenômeno. Uma radiação humana ou animal, é possível que essa radiação exista, já que tudo é possível, mas até o presente momento ninguém a pôde demonstrar. O dia em que ela for por fim demonstrada, poder-se-á então, sem dúvida, relacioná-la com tudo o que foi dito por Reichenbach, por A. de Rochas, pelos antigos magnetizadores, e não nos admiraremos muito se essa grande descoberta for levada a cabo. Mas, infelizmente, não o foi ainda, nem há mesmo qualquer possibilidade de prova. O Dr. Joiry fez algumas experiências a respeito da exteriorização da sensibilidade, pelas quais parece ter provado que há mesmo certa exteriorização. Porém, não há razão para supor que essa sensibilidade se exerça na superfície cutânea a distância de 1, 2 e 10 centímetros. É mais provável não ser senão um caso especial de lucidez ou criptestesia. O mecanismo da coisa é certamente menos simples do que se supõe. De Rochas. Os magnetizadores chamam relação aquilo que se supõe existir entre o magnetizador e o magnetizado, a ponto tal que as sensações que o primeiro sente, o segundo recebe, adivinhando este o pensamento daquele, mesmo que nenhuma palavra seja pronunciada. P. Janet, observador atento e cético, verificou que Leone B. adormecia por ele ou pelo irmão com o qual magneticamente ela o confundia. Reconhecia exatamente a substância que ele lhe punham na boca, como açúcar, sal ou pimenta. Um dia, num quarto vizinho, o seu irmão JJ queimou-se no braço direito, perto do pulso. Leone, sem nada saber, normalmente sente então uma verdadeira dor e mostra a P. Janet que ignorava o fato, o ponto exato onde estava a queimadura. Evidentemente, não entrou aí o acaso, mas antes do que crer na transferência de sensibilidade, direi que é um caso de criptestesia, o que não precisa de nenhuma hipótese. Gabriel Delany cita diversas experiências em que o sono foi provocado à distância, sem que o paciente tivesse tomado conhecimento normal dos esforços do magnetizador para adormecê-los. Mas a perspicácia consciente ou inconsciente dos pacientes é tão grande que absolutamente não se pode aceitar uma conclusão formal. Nas célebres experiências
do Dr. Hudson com a senhora Sanson não se tomaram, segundo faz crer, necessárias precauções. Nada está, pois, demonstrado do que a experiência de um fluido vital de um eflúvio magnético. Nota: Gabriel Delany, Rec sur la médiumnité. Pode-se consultar sobre o mesmo assunto, que continua muito obscuro. Fred Myers, Human Personalité. Há observações de J. Ericourt, de Dufay, de Hunter-Strand, de Mem, de Tolosa-Latour, mas, repito, parece-me difícil chegar a uma conclusão. Em hipnotismo, mas que ainda nunca foram hipnotizados, se foram magnetizados sucessivamente por duas pessoas, A e A, sendo o primeiro dotado de forte poder magnético, procede na aparência exatamente como o segundo, porém desprovido de todo poder magnético pessoal. Nesse caso, quase todos os sensitivos seriam adormecidos por A quando então quase nenhum poderia ser por A. Trata-se, entendido, esta de alegação, recapitulando. Nesse caso, quase todos os sensitivos seriam adormecidos por A. Quando, então, quase nenhum poderia ser por A, trata-se, entendido, está de alegação temerária, sem apoio em provas. Indico tão só o fato porque me parece poder prestar-se a uma experimentação direta que daria alguns resultados claros se fosse feita como deve ser. Se Donato, bem como outros, provoca uma rápida e brutal fascinação, qual é a parte da habilidade adquirida por uma longa experiência? E qual é a parte da ação pessoal? Não saberei dizê-lo, porém presumo que não se disse tudo a respeito da habilidade de Donato e que uma ação fisiológica que lhe era peculiar e emanava dele próprio não é de todo, em todo, sem alguma verossimilhança. Na realidade, é muito vago tudo isto. Os passes magnéticos têm ação sobre os animais? Pode-se hipnotizar coelhos, rãs ou menos pô-los em certo estado de torpor e de inércia que se aproxima um pouco do estado hipnótico do homem. Mas se a hipnose dos animais, cataplexia de Preyer, é verdadeira, absolutamente verdadeira, é fácil de verificar tanto como uma experiência de fisiologia elementar. Nada se pode deduzir do ponto de vista dos chamados eflúveis humanos. Se assim como o pude notar muitas vezes, uma rã, depois de ter sido acariciada docemente durante alguns minutos, fica inteiramente imóvel e parece estar paralisada. É necessário ver nisso o efeito de pequenas excitações cutâneas repetidas, esgotando o sistema nervoso da rã. É necessário admitir um temor possível, porque certos animais, notadamente os insetos, têm como processo de defesa a faculdade de ficar subitamente imóveis, imitando a morte. Por via dessa ação fisiológica dos eflúvios magnéticos, desandamos num terreno absolutamente desconhecido. Não sei até como uma experiência poderia ser feita, e bem feita, para demonstrar a realidade desses eflúvios. Eu estou aqui rindo aqui, mas é verdade. Eu estou lembrando aqui, esse dia eu estava varrendo a cozinha aqui, aí eu encostei a vassoura num besouro assim, bem pequenininho, besourinho assim, um besouro bem pequeno. Ele deitou de costas assim, ficou paradinho assim, assim, fingindo assim, com as patinhas. Patinha, besouro tem pata, assim, aberta, assim, como se estivesse morto, assim, eu tô morto. Eu não matei, não tenho coragem de matar nem inseto. E tem vários tipos, outros insetos que fingem, é muito impressionante isso aí. Eles fingem estarem mortos, assim, pra gente, né, deixar eles em paz, assim, né, não fazer nada com eles de mal. É muito impressionante. O magnetizador La Fontaine conta que hipnotizara um leão. É uma história divertida, mas que não resiste à crítica.
O magnetismo humano obra terapeuticamente nas moléstias. Não há dúvida, e isso acontece muitas vezes, que se um magnetizador excitado coloca a mão numa região doente, suaviza a dor. Mas de que espécie é a sugestão que interfere na doença, já que sabemos por Bernheim e por muitos outros médicos que pela sugestão se suavizam enormemente certas nevralgias, cefaleias, dores reumáticas. Lebout obteve efeitos terapêuticos em meninos com menos de 3 anos. Cita ele também 46 casos de tratamento em meninos com menos de 4 anos, o que inclui a sugestão. Rochorovsky, por muitas vezes, me afirmou ter podido perfeitamente suavizar pela imposição das mãos a dor em meninos com menos de 2 anos. Certos curadores procedem algumas vezes assim e a ação curativa não pode ser imaginária. Em suma, tudo isto pouca coisa representa, ou até sobre um ponto de vista estritamente científico, coisa alguma representa. Nada ainda que demonstre claramente que um fluido particular é produzido pela vontade. Nota, não posso tratar aqui da história do magnetismo curador terapêutico, que começa com Paracelso e Goclênio, de magnética, vulneris, curatione. Não vou ler em francês aqui para não gastar meu francês. As curas pela fé, os milagres de Londres, os estigmatizados, poderiam também ser examinados agora, mas a ação do sistema nervoso central psíquico nas células vivas não toma parte absolutamente no rol da metapsíquica. É verossímil que tudo não passa de sugestão no magnetismo terapêutico, mas qual é a parte que a sugestão toma na coisa? É o que ainda está por determinar. O único processo demonstrativo para provar a ação magnética seria mostrar que o magnetizador pode adormecer um paciente à distância. A experiência não é, infelizmente, assim tão simples de todo, porque é necessário levar em consideração a vigilância extraordinária dos pacientes, os quais, conscientes ou inconscientemente, apegam-se aos mais insignificantes indícios, procuram com desconcertante sagacidade, mas que nada tem de metapsíquico, adivinhar as intenções do magnetizador. O menor ruído, o menor olhar das pessoas presentes são o suficiente para que se perceba a presença do magnetizador ou as suas intenções e se apressem os pacientes a estar de acordo com ele. Dupote adormeceu numa experiência célebre, em 1827, a senhorita Sanson, sem que esta, disse ele, tivesse dado pela sua presença, mas estavam todos bem seguros disto. Russell e Heckmeier assistiam à experiência, porém a sua própria presença não seria um indício para a senhora Sanson. Fizeram-se numerosas experiências por muitas vezes para comprovar a ação fluídica à distância. Entre as últimas, citarei as de Pierre Janet e Gilbert Borac, J. Héricourt, Dr. Dussart e as minhas próprias. Mas para usar logo de franqueza, nem as minhas nem as dele nos levam à convicção do fato. Em consequência, se, como demonstraremos abundantemente, mais para diante, na realidade existe uma sensibilidade especial criptestésica que nos mostra fatos que os nossos sentidos normais não podem apreender. Concebe-se, então, com justiça, que a influência do magnetizador ser percebida mais ou menos claramente por um paciente sensível. Desta forma, a magnetização à distância não é senão uma das modalidades da criptestesia. Admitindo-se mesmo o eflúvio humano, a emissão de um fluido especial, uma vibração particular, nada nos leva a crer que essa vibração seja comparável à força háptica, aquela que faz movimentar a varinha adivinhatória, força que emana das coisas e provoca a criptestesia.
As emanações das coisas não são, por certo, idênticas ao fluido dos magnetizadores. A vontade, então, em nada influi aí, visto tratar-se da ação de coisas inteligentes. A distância não tem influência na consecução do fenômeno. Conhece-se casos de lucidez produzidos a uma distância de 1000 quilômetros entre o agente e o paciente. Desse modo, a exteriorização da sensibilidade por meio de círculos que rodeiam o nosso tegumento cutâneo e não vão além de alguns metros não pode consistir numa explicação plausível. Enfim, parece-me que a impressão algumas vezes é perfeitamente precisa. Uma figura, um nome, uma imagem, pelo que não nos podemos contentar em dizer um eflúvio conduz o paciente ao sono. O conhecimento das coisas é pormenorizado, minucioso, completo. Falando por outras palavras, está provado que certos indivíduos adquirem, graças à criptestesia, conhecimentos que os sentidos ordinários não facultam. Aí está tudo o que demonstrou. Não se pode ainda demonstrar que há eflúvios humanos que provenham da vontade do magnetizador e têm o poder de provocar o sono. Quanto à influência do pensamento humano sobre o outro, sugestão mental, telepatia, isto já não é um capítulo de hipnotismo, mas sim um capítulo fundamental da metapsíquica subjetiva, que estudaremos logo mais com minúcias. O sono sonambúlico, a distância e a ação do eflúvio magnético têm, sob esse ponto de vista, entrada franca na criptestesia. Mas a criptestesia está tão provado quanto é certo ainda não ter podido ninguém demonstrar a realidade do fluido magnético emitido pela vontade do magnetizador e determinando o sono. Não há dúvida de que, em determinados casos, se verifica a lucidez fora da ação da hipnose ou do sono, visto a maioria dos exemplos de monições que a todo instante iremos dar é pertinente a indivíduos normais. Igualmente, determinados fatos muito notáveis de lucidez experimental observados durante as sessões espíritas foram produzidos por médios que nenhuma pessoa hipnotizara, os quais parece-nos, isto não passa talvez senão de aparências, estarem em completo estado normal. Assim, desta maneira, torna-se evidente que há criptestesia fora do estado hipnótico. Por outro lado, não está menos demonstrado que o hipnotismo aumenta a criptestesia. Muita gente incapaz, quando os seus sentidos estão despertos, de produzir algum fenômeno transcendental, torna-se por instantes lúcida quando a hipnotizam. Em vez de supor a existência por si muito duvidosa de um fluido magnético desconhecido que provocaria criptestesia, melhor é admitir que o estado hipnótico facilita a criptestesia, porque suprime ou diminui a estesia normal. É hipótese, porém, hipótese verossímil. Temos no estado normal consciência da nossa existência. Percebemos muito distantemente sensações múltiplas, graças aos nossos sentidos. A vista ou o ouvido dão-nos a cada momento indicações múltiplas que chegam até a nossa consciência e a mantêm sempre ativa. Essas sessões são tão pronunciadas e tão numerosas que não dão aso a que outras noções vagas e confusas possam proporcionar-nos misteriosas sensibilidades. Parece-nos mais ou menos com um indivíduo que, debaixo do ardente sol de um meio-dia, passeia por uma estrada. Não poderá perceber, então, a fosforescência extravagante do pirilampo que volteia numa folha, mas tão logo cai a noite, a luminosidade do pirilampo será muito fácil e claramente perceptível. Isto não é senão uma comparação que, embora o seja, explica bastantemente por que motivo o hipnotismo e o sono normal, que suprimem ou diminuem as sensibilidades normais, favorecem a lucidez. Os pacientes muito profundamente hipnotizados são insensíveis, fazem-se
em pessoas hipnotizadas operações cirúrgicas sem provocar dor. Vi muitas vezes uma moça que caía em profundo sono hipnótico, não fazia um movimento, nem um gesto, não obstante moscas estarem passeando pelo seu rosto, voando-lhe pelos lábios e pelas narinas. Algumas vezes os mais violentos ruídos não despertam essas pessoas, nem elas os percebiam. Os grandes pacientes magnetizados são insensíveis às excitações sensoriais ordinárias, o que os torna talvez mais sensíveis a essas excitações de natureza desconhecida, as quais dão causa à criptestesia.